Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um boletim e vamos falar um pouquinho sobre o mercado de ovos, essa proteína muito versátil, a proteína mais acessível das proteínas animais. E para trazer as informações de como esse mercado dos ovos vem caminhando, então, desde o começo do mês de janeiro, a gente fala hoje, então, com o Rodrigo Silva, que é analista de mercado da Scott Consultoria. Seja muito bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado. Eu que agradeço. Rodrigo, me diga uma coisa, começo de ano é sempre igual, né? As contas se acumulando, é matrícula de escola, material escolar, IPVA, IPTU, enfim, inúmeros impostos e outros gastos, fora aquilo, né, que a população já esbanjou, já gastou no final do ano, então chega janeiro ali com o poder de compra um pouquinho mais curto. Como é que a gente está com essa situação, então, financeira da população e observa o andamento do mercado de ovos? O que você tem de informação para nós? Tá, bom, perfeito. Concordo com tudo que você disse. E isso acabou ocasionando essa perda de poder de compra. E, como você falou, que é uma proteína mais acessível, aumentou muito a demanda de ovos agora, principalmente no final, né, dessa primeira quinzena do ano. Então, atualmente, a caixa com 30 ovos está sendo cotada no atacado em R$ 137. Quando observamos, até mesmo semana passada, essa mesma caixa ela estava custando R$ 107. Então, um aumento de R$ 30 em um espaço relativamente curto, conta desse aumento, essa grande busca pela proteína, né, pelos ovos, e os vários descontos que a ponta final acabou fazendo para dar liquidez à mercadoria, né? Então, aumentou bastante o consumo. E, Rodrigo, me diga uma coisa, a questão do distanciamento entre as demais proteínas. A gente já vê uma oferta maior de bovinos para abate, né, que isso já está exercendo uma pressão de queda na arroba bovina, né, isso deve chegar também para as carnes. E como que está a relação do ovo também com a carne suína, com a carne de frango? O que a gente vê dessa relação aí e como que está o spread, né? Qual está a preferência, então, do consumidor? Tá bom, perfeito. Olha, a carne de frango, ela, nessa primeira quinzena do ano, ela teve sim uma certa oscilação positiva, mas só que não tão alta quanto a de ovos. Então, atualmente, o preço de uma caixa de ovos compra-se 22 quilos de frango. Uma semana atrás, compravam apenas 18 quilos. Então, um aumento, essa diferença foi de 4 quilos. Então, o ovo acabou perdendo uma certa concorrência, está perdendo a concorrência para o frango. Já o suíno, ele apresenta uma situação bem parelha. Ele até teve uma queda nessa primeira quinzena no preço, e o frango, perdão, e os ovos com o preço subindo, fez também essa relação ficar mais distante. Então, perdendo também concorrência agora para suíno também, assim como frango. E aí, o que a gente deve ver de viés, então? A gente virou agora, né, Rodrigo, para a segunda quinzena do mês. Tipicamente, todos os meses, né, a segunda quinzena a gente vê, então, as compras um pouquinho mais arrefecidas, né, a demanda um pouquinho mais quietinha. O que a gente deve ver para o mercado dos ovos nesse período, pelo menos até chegando ali no começo de fevereiro? Então, aconteceu um certo ajustamento, podemos dizer, entre a oferta e demanda, visto que a oferta ela conseguiu manter estável, podemos dizer, com bons patamares, e já a demanda ela recebeu bastante incremento. Então, ela deve seguir nessa toada, visto a perda de poder de compra, como a gente já falou. Então, o preço de ovos deve permanecer nesses patamares mais firmes até finalzinho de janeiro, começo de fevereiro. Mas é importante a gente se atentar a uma questão, né? Quando o atacado ele repassar esse aumento para o varejo, então cortando as promoções, os descontos, pode ser que o ímpeto da compra de ovos diminua, né? Como a gente está vendo com o frango e suíno estando um pouco melhor, né? Melhorando a concorrência entre eles.
E aí, então, tendo essa diferença, né, se esse repasse for feito de fato, aí os olhares do consumidor, então, devem se voltar às proteínas, né, às carnes, né? Então, o frango É, ali, que é um pouquinho mais barato do que as demais, é isso? isso pode ter uma tendência a isso sim, então temos que ficar de olho para ver se essa compra vai se efetuar, né? Se o viés vai se efetuar mesmo. A questão dos custos de produção, Rodrigo, a gente tem alguma noção se isso está impactando de alguma maneira a questão da disponibilidade de ovos? Porque a gente viu em algumas épocas do ano passado, quando os custos de produção tinham algum pico, havia ali um descarte de poedeiras para então conseguir ajustar um pouco essa produção e ter um impacto menor nas margens. A gente vê isso nesse começo do ano também? Olha, agora no começo do ano, os dois principais, vamos dizer, custos, que é o milho e a soja, eles estão com um pouco de viés de baixa, visto que ambos são commodities e como o Uhum. dólar ele teve uma desvalorização agora no começo do ano, eles também foram puxados um pouco para baixo, o milho e a soja. A soja até tem agora a questão que ela tende a ser uma safra recorde, e então ela pode sim que caia até um pouco mais o preço. Então, essa questão de os dois principais custos, principalmente agora no começo do ano, eles estão com uma tendência um pouco de queda. Então a gente deve ver os preços ainda mais sustentados para o mercado dos ovos, mas dependendo aí então desses repasses que podem ser feitos do atacado para o varejo, né? Se isso for Exatamente. feito, aí o consumidor bota o pezinho ali no freio. Exatamente. Tá certo. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Você, todo o pessoal da Scott Consultoria, é sempre muito bem-vindo com a gente no Notícias Agrícolas. Muito obrigado. Vocês também, uma boa parceria aqui com a gente. Tá, então estivemos com o Rodrigo Silva, que é analista de mercado da Scott Consultoria, nos trazendo um overview a respeito do mercado de ovos nesse começo de ano, essa primeira quinzena do mês de janeiro. De acordo com ele, em relação à primeira semana do mês e essa segunda semana do mês agora, houve um aumento médio no preço da caixa com 30 dúzias de ovos, referência aqui para o estado de São Paulo, um aumento de R$ 30, ou seja, se na primeira semana do mês a caixa com 30 dúzias de ovos estava custando R$ 107. Hoje a gente vê esse valor para a mesma quantidade de produto em R$ 137. É um aumento considerável num período curto de tempo. E, segundo o Rodrigo, isso acontece pela demanda aquecida, ou seja, a população com poder de compra um pouco mais restrito nesse começo do ano, que é o que a gente costuma ver tradicionalmente, mas também uma oferta de ovos ali mais contida. A gente vê essa oferta um pouco mais equilibrada. Esses preços mais firmes, segundo o Rodrigo, eles devem seguir pelo menos ali até o começo de fevereiro, mas vai depender se vai ser repassado alguma espécie de custo, né? Os custos que tem, então, do atacado para o varejo, já que o varejo tem feito várias promoções para poder dar mais liquidez, para poder dar escoamento. Isso ajudou também a melhorar as compras, então, por parte da ponta consumidora, mas se vier esse repasse de preços, então, do atacado até o varejo, pode ser que o consumidor coloque um pé no freio, então precisamos observar esse mercado. Além disso, a gente vê também um certo viés de queda nas carnes de frango e na carne suína. Isso também acirra um pouco a competição do consumidor quando chega ali no mercado, né, entre os ovos e as proteínas carnes, né, principalmente a carne de frango e a carne suína, que são mais em conta. Então, também isso precisa ser observado, essas movimentações paralelas das demais proteínas. Eu encerro por aqui, já já tem mais informações para você no Notícias Agrícolas. Fique ligado.